Boa noite a todos, amados e amadas aqui da paróquia São Domingos de Gusmão. É com muita alegria que nós vamos iniciar mais uma formação. E hoje a nossa formação é dirigida para os jovens e para todas as pessoas que desejam receber o sacramento do matrimônio. Nós vamos iniciar meditando o Salmo 42 e nele vamos refletir os cuidados de Deus por nós. Assim como o servo suspira pelas águas correntes, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Minhas lágrimas são o meu pão dia e noite, e o dia todo me perguntam: onde está o teu Deus? Ao me lembrar dessas coisas, minha alma se derrete em meu ser. Quando eu peregrinava junto com todo o povo e caminhava para a casa de Deus, entre gritos alegres e louvores, em meio à multidão em festa. Por que você está encurvado, ó minha alma, gemendo dentro de mim? Espere em Deus, e eu ainda o louvarei. Meu Deus, salvação da minha face. Minha alma se curva dentro de mim, e assim lembro-me de ti. Desde a terra do Jordão e do Hermon e do Monte Menor, um abismo chama por outro abismo, ao fragor das cascatas. Todas as tuas ondas passaram por cima de mim. A luz do dia, Javé, manda o seu amor, e pela noite eu cantarei uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a Ele que é o meu rochedo: por que te esqueces de mim? Por que devo andar de cabeça baixa sob a opressão do inimigo? Enquanto quebram meus ossos, meus opressores me insultam, perguntando ao meu redor o dia todo: onde está o teu Deus? Porque está encurvado a minha alma, gemendo dentro de mim? Espere em Deus e ainda o louvarei. Meu Deus, salvação da minha face. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então esse salmo é um salmo que nos convida a confiar nos cuidados do Senhor em qualquer momento da nossa vida, de alegria, de tribulações. Então que nós possamos pedir a presença do Espírito Santo e que Ele possa dirigir essa formação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a alegria do Cristo ressuscitado, então, nos acompanhe durante essa formação, acompanhe você que está aí com sua família. Então, como nós dissemos no início, o tema da formação de hoje é a importância da preparação ao sacramento do matrimônio. O meu nome é Emily, sou a Emily do Jefferson. Meu nome é Jefferson, sou Jefferson da Emily. Nós trabalhamos na pastoral familiar aqui da paróquia, né? Já vai fazer 8 anos. E estamos juntos, né? Trabalhando aí nessa formação dos noivos aqui da paróquia, dentre outras coisas, né? E com muita alegria, né, nós conseguimos avançar e por isso nós estamos aqui, né, formando os jovens e todas as pessoas que querem receber o sacramento do matrimônio. Nós, olhando para a nossa realidade hoje, não é, de família, sabemos o quanto se faz necessário acontecer alguma coisa para que melhore, né, a família de alguma forma. E
após o sínodo que teve, né, Papa Francisco, ele escreveu uma exortação apostólica, que é o livro A Alegria do Amor, né? E aqui ele relata coisas muito importantes, né, bem reais, hoje dentro da nossa sociedade. E uma delas é que a raiz do problema, né, se encontra na família. E por quê? Né? Por que os casamentos não dão certo na maioria das vezes? Por quê? Porque o amor acaba? Porque o que acontece? Né? Então o Papa Francisco aqui nesse livro nos exorta que a raiz está na família. Né? E como? Na preparação, no discernimento vocacional. Né? Porque o sacramento do matrimônio, ele tem uma especificidade que nós devemos viver, né? Ele pede de nós uma responsabilidade. E muitas vezes, não é? Nós não temos consciência dessa responsabilidade. Achamos que o casamento, né? Celebrar o casamento é uma convenção social, né? Faz parte, né? O indivíduo, né, nasce, cresce, né? E tem que casar. Não. O sacramento do matrimônio, ele vai além disso. Né? O sacramento do matrimônio também vai dizer Papa Francisco que é o espelho do que aconteceu com Cristo na cruz, né? Que é uma total doação. E ao longo da história a gente já vem acompanhando, né, essa necessidade de se preparar para o matrimônio. Em 1981, o Papa João Paulo II disse que a preparação dos jovens para o matrimônio e para a vida familiar é necessária mais que nunca. Né? No Catecismo da Igreja, em 1992, está lá colocado lá assim, no parágrafo 1632, a preparação para o casamento é de primeira importância. Assim como um sacerdote se prepara por anos, 10, 12 ou mais, né, tempo, para estar ali dizendo o seu sim, concretizando o seu sim, né, durante a tua vida toda, se faz necessário uma boa preparação para o sacramento do matrimônio. E a gente pode refletir o seguinte, quando a gente fala de sacramento, né, a definição no dicionário de sacramento é que sacramento é um rito sagrado instituído pelo próprio Jesus Cristo que quer confirmar, dar ou aumentar a graça de Deus. Então, quando a gente fala de sacramento do matrimônio, a gente faz o primeiro convite a viver a ótica da fé. Né? Porque se a gente tira a fé em Jesus Cristo, já não se tem sacramento do matrimônio. Porque o sacramento do matrimônio é uma resposta aos primeiros sacramentos que nós fomos introduzidos, né? Que são ele, o batismo, a Eucaristia, né? E a crisma e a confirmação. Então, é uma resposta, né, a Deus que a gente dá. Então, por isso que é importante discernir. E para discernir, a gente tem que ter um acompanhamento, né? Ouvir opiniões, nos formar, né? E aqui nós destacamos 4 pontos para a gente entender e explicar melhor essa importância de se preparar. Né? A primeira delas é por que a gente tem que se preparar para o casamento, né? Fazer uma formação, um discernimento. Primeiro, para entender a mistagogia, o mistério, né, do chamado de Deus para o sacramento do matrimônio. O segundo é para que a gente possa refletir temas, não é, que são da convivência do dia a dia, não é? Refletir juntamente com outros casais, para isso já se tornar na nossa vida familiar, né? Não ser uma novidade depois que recebeu o sacramento. E junto, não é, com essa formação, com essa reflexão desses temas, a oração que é fundamental. Né? Terceiro passo que a gente acha importante, né, para receber o sacramento do matrimônio, entender o próprio rito que é celebrado. Né?
Não é simplesmente, eu vou casar por uma convenção, por um desejo, e eu quero ir, e acontece ali o casamento, né? Que hoje nós sabemos que o casamento virou um sinônimo de comércio, né? Onde se tem o vestido de noiva mais caro, as flores, né? Toda a ornamentação, a aliança, né? Que se faz aquele desfile longo de padrinhos, 20 padrinhos, né? Então, o casamento, infelizmente, né, virou um sinônimo de comércio, né? Se tem aí um lucro, né, muito grande por trás disso. E a preparação vem justamente ensinar, né, a simplicidade que é o sacramento, né? E que vai exigir de nós nenhum custo financeiro, mas doação da própria vida, né? E um quarto passo que a gente coloca para que nós possamos acompanhar, né, os noivos, porque é complicado, né, quando a gente casa e não tem um suporte, né? A gente tem as primeiras adaptações e tudo, né? E quem já é casado entende que não é simples, né? Então, a intenção é ajudar, né, a discernir, ajudar a conscientizar e depois também acompanhar, auxiliar na medida do possível. E agora a gente vai entrar um pouquinho dentro desses 4 tópicos que eu passei, né? Que é o trabalho que a gente faz aqui na paróquia também, né? O Papa Francisco, num discurso que ele fez em 2016, ele colocou que na nossa atual realidade, várias pessoas procuram, né, na paróquia o sacramento. E dentro dessas pessoas, há quem participa ativamente, né, da vida da comunidade, da vida da paróquia. Há quem se aproxima pela primeira vez, né? Outros têm uma vida de oração. E outros sequer, né, entendem nada, nunca ouviram nem falar. Outros vêm por motivos genéricos, né? Que são esses? Fugindo da família, né? A gente tem muito essa realidade, querendo ter a própria liberdade e acha, não, vou casar para eu ter a minha vida, a minha própria liberdade, né? E dentre outros motivos, né, genéricos, que muitas vezes lá na frente pode ser o próprio impedimento, a própria anulação, né, do matrimônio. E ele fala que é preciso acolher essas pessoas, né? Que é o trabalho que a pastoral familiar tem feito. Acolher todas essas pessoas, entender uma a uma, né? Acompanhar, né? Porque as realidades são diferentes, os motivos, né, são diferentes. Então, o nosso primeiro passo, né, que a gente trabalha aqui na paróquia é assim: a gente acolhe todos os noivos, né? Escuta dos noivos, né, o motivo que eles estão procurando o sacramento do matrimônio, né? E quando a gente acolhe esses noivos, a gente começa a entender, né, a necessidade de se preparar, né? Porque alguns vêm com uma realidade completamente diferente do que é a realidade, né? Vêm idealizando tantas coisas que não existem, tantas fantasias, na verdade, que não existem, né? E aí a gente percebe cada vez mais essa importância, né, de ajudar nesse sentido, né, de acolher. Então, como a gente falou, entender o mistério, entender aí o chamado de Deus, né? Como vem várias pessoas, né, por diversos motivos, com criações diferentes, né? Então, depois de acolher, né, a gente tenta passar, né, justamente isso, a questão do chamado de Deus, né? Porque aí vem vários motivos, né? Eu vou me casar porque eu quero, porque eu amo essa pessoa, porque eu quero ter uma vida com essa pessoa juntos, né? E a primeira pergunta que a gente gosta de fazer é:
Você já se sentiu chamado por Deus, né? Já teve essa oportunidade de experimentar a ótica, né? Pela visão da fé, esse chamado de Deus? Muitas das vezes os pais acham que o filho, né, ou a filha, eles, meu filho, minha filha vai crescer e vai casar. De repente não é a vocação, né? E fica alimentando uma questão só de casar. Meus filhos vão casar, claro que é. Eles querem ver também, né? Eles construindo uma família, mas de repente ele pode se tornar um sacerdote, né? Ele pode ser um religioso, então pode se dedicar a vida a Deus. Então, assim, é vocação também. Então, o casamento ele é uma vocação, né? O matrimônio. E dentro também, né, dessa preparação do matrimônio, a gente conversa algumas coisas que nós não fomos formados dentro das nossas famílias, né? Nós não criamos os nossos filhos para fazer esse discernimento vocacional, né? Meio que nós já somos direcionados, né, a sempre estar ali seguindo essa questão do matrimônio, né? Muitas vezes dentro das nossas famílias a gente não senta, não conversa, não fala sobre o chamado de Deus. Olha, você pode ser um sacerdote, né? Você pode ver uma vida consagrada, diferente, tudo. Então, muitas vezes é uma grande novidade, né? Dentro dessa formação, a gente conversa, né? Sobre esses assuntos que até então pode ser que não nos foram, né, passados, que é uma grande novidade para nós, né? E também dentro desse mistério do chamado de Deus, é importante nesse momento a gente falar da liberdade, não é? Que Deus nos dá. No momento do noivado, que é esse tempo, né, de planejamento, depois do namoro, o noivado, o tempo de planejar, né? O tempo de fazer verdadeiramente esse discernimento, né? Nós falamos da liberdade, né? Porque Deus, ele nos chama, né? Nos nutre e nos dá total liberdade, né? E espera uma resposta de nós. Então, dentro desse contexto, né, da formação matrimonial, é fundamental, né, essa conscientização desse chamado e dessa liberdade, não é, que Deus nos dá. Até porque o sacramento do matrimônio, ele é para a vida toda, né? Tá lá em Mateus 19:6, o que Deus uniu, ninguém separa. Então, entender, no primeiro momento, esse mistério, né? Esse chamado de Deus. Bom, o segundo passo, a gente faz a catequese matrimonial, né? O que é essa catequese matrimonial? É justamente essa caminhada mistagógica que a gente fala, que é uma caminhada para descobrir esses mistérios, né? E como que é feito essa caminhada? São 10 temas que a gente trabalha com os noivos, né? Temas extremamente importantes, né? E que é o dia a dia, que é a rotina, iluminados pela palavra de Deus, né? O que faz ali, o que clareia, né? O que ilumina ali essa vivência diária, né? Então, nós chamamos esse itinerário mistagógico de catequese matrimonial, com 10 encontros. Esses encontros, antes da pandemia, eram feitos, não é, individualmente. Cada catequista, cada noivo, né, tinha um casal de catequistas para fazer esse acompanhamento, né? A gente abria as portas da nossa casa, né? A gente visitava também os noivos e faziam esses 9 encontros de formação. Hoje, né, como a gente está tendo que se adaptar, nós já iniciamos uma formação esse ano, feita pela plataforma digital, né, online, e também agora que a gente pôde voltar, nós estamos atendendo 4 casais, né, mais casais. Então, trabalhando esses temas, né, e esses temas são fundamentais para despertar, não é, situações
que aquele jovem casal, ou até mesmo quem já vive junto, nunca pensou, né? Nunca imaginou que pudesse, né, acontecer, que pudesse descobrir mesmo, né? A gente trabalha os seguintes temas. O primeiro tema, como eu disse, é vocação, entender esse chamado de Deus, né? O segundo tema, nós falamos do sacramento do matrimônio, especificamente, né? Terceiro, o amor conjugal, né? A definição do amor conjugal, né? E é interessante que a gente faz umas perguntas, né? Justamente para fomentar isso neles, né? E acham que o amor de primeiro momento é aquele sentimentalismo, né? Onde eu idealizo o que eu penso, né? No meu cônjuge, no meu noivo, né? Então a gente vem trazendo essa realidade, né? O quarto tema, que é o diálogo, que é extremamente importante, né? Qualquer relacionamento, para existir, tem que se trabalhar, né? O diálogo. O quinto tema, que é a adaptação conjugal, né? Perceber que a diferença, não é? A diferença entre um e outro é o que produz, né, a beleza entre os dois. É uma soma muito grande. Afetividade, sexualidade, né? Qual é a visão da igreja? Enfim, trabalhamos assuntos que para os casais que estão iniciando é novidade, né? E também para aqueles que já moram junto e querem receber o sacramento do matrimônio, ajuda muito, porque muitos casais nem tocam nesse assunto, né? Não falam nada sobre isso. E entender, né, toda essa questão da afetividade do ser humano, da doação total, né, que tem que ser entre os esposos. Paternidade responsável e educação dos filhos, né? Não é só gerar a vida, mas gerar e cuidar da vida, né? Qual que é a visão da igreja sobre tudo isso? O oitavo tema, a administração do lar, né? Que é uma tarefa que pode ser no princípio do casamento um pouco complicada, mas que, né, no decorrer vão se adaptando. O nono encontro, que é o que nós temos vivido muito nessa pandemia, né? A família, que é a igreja doméstica, a espiritualidade cristã, que é fundamental. Quando a gente fala de sacramento do matrimônio, né? Recebi o sacramento do matrimônio. Então, eu disse um sim para Deus. E Deus espera de mim um relacionamento com Ele, né? Então, essa igreja doméstica é esse relacionamento com Deus, que não está na igreja somente, né? Que está dentro da nossa casa. Então, fazer da nossa casa essa igreja doméstica, educar os nossos filhos dentro dessa igreja doméstica, com princípios e valores cristãos, né? E o 10º encontro, que é a preparação, né? Que é a celebração do matrimônio, o rito do matrimônio, né? A liturgia do matrimônio. Para quê? Para que os noivos entendam, né, o que eles estão fazendo. Porque ali naquele momento, naquela noite, né, eles vêm e pedem à igreja o sacramento do matrimônio de livre e espontânea vontade, conscientes, né, do que estão pedindo e jurando ali viver aquilo que eles estão prometendo até que a morte os separe. Então é uma grande responsabilidade, né, o chamado de Deus. E depois, né, como a gente falou como segundo tópico, esses temas e a oração, que é fundamental. A gente faz um retiro espiritual, né? É Deus que fala, é Deus que chama, né? E nesse retiro é muito interessante, porque a gente tem um momento de trocas de experiências, né? Dessa caminhada de 9 encontros que nós fizemos. E graças a Deus, né, a gente sempre fala que nós, com essa preparação matrimonial, nós não estamos incentivando e nem desanimando ninguém de receber o sacramento, mas que nós estamos conscientizando, né? Então, esse retiro espiritual, ele vem justamente ajudar os noivos nesse sentido, né?
a ter ali o seu momento individual de oração, não com o noivo. Nesse dia a gente pede para os noivos, né, fazerem mais momentos de orações sozinhos, né, para escutar essa voz de Deus por meio da palavra dele, né? E aí a gente passa então para esse terceiro ponto, que é importante, não é? Por que é importante se preparar para o matrimônio? Para entender também o rito, né? O que é feito ali durante a celebração do matrimônio, né? O Papa Francisco, como eu já disse, ele fala os esposos são, portanto, para a igreja a lembrança permanente daquilo que aconteceu na cruz. São um para o outro e para os filhos, testemunhas da salvação da qual o sacramento os faz participar, né? Então, se preparar para se tornar aí a lembrança permanente do que aconteceu na cruz, né? Que foi amor e doação total. E quando a gente prepara, né, juntos o rito do matrimônio, a gente ajuda os noivos, né, a prepararem as leituras que eles querem para o dia do sacramento, que eles vão receber o sacramento, né, os cantos, né, ter ali o diálogo com o sacerdote, que é extremamente importante, né? Um sacerdote que nunca viu os noivos, que não conhece nada da vida dos noivos, vai ali só dar ali aquele sacramento naquele momento e nunca mais vai ver de novo, né? Então, assim, ter essa relação é muito importante, né? A gente fica com a sensação de que está fazendo a coisa certa, de um pouco mais de segurança, né? De que eu não estou sozinha, eu estou sendo acompanhado, né? Então, também a gente tem esse contato, cria esse contato, né, com o padre que vai estar celebrando o casamento. E toda a equipe, né, que vai estar ali no dia celebrando junto com os noivos esse sacramento é envolvida, né? Os catequistas, né, o cerimonial, todos, né, a gente gosta de envolver. E a gente coloca para eles, né, aqui falando dessa importância de se preparar. Explica direitinho, né, que tem o diálogo, o primeiro diálogo, né, onde os noivos eles serão, né, interrogados. O padre faz as perguntas, né, quanto à liberdade, a fidelidade, a aceitação, né, dos filhos e a sua educação. Depois o consentimento, né, onde os noivos fazem a promessa de aliança perpétua, né? Enquanto viverem ali de serem fiéis e tudo mais que a gente sabe, né? Então, isso tudo, essa preparação toda, não tem como a gente passar num fim de semana só ou em um dia, né? Como era a formação de antigamente, né? Antigamente a gente se reunia num sábado ou num domingo e o dia inteiro, todos esses temas, tudo isso que eu falei, era trabalhado ali naquele um dia, né? Bom, nós mesmos, né, fomos preparados dessa forma e a gente tem muito pouca lembrança desse dia. Nós lembramos mais de uma dinâmica que foi feita, de uma flor que foi entregue, mas a preciosidade, não é, que é a vida iluminada pela palavra de Deus através dos temas, a gente nem lembrava muito, né? Agora que a gente tem essa caminhada, a gente sabe. Mas tantos que não têm, né? Quantos não conhecem? Então esse é o nosso papel, né? E a importância também de, depois dessa caminhada, depois que recebeu o sacramento, de serem acompanhados, né? Não é porque cumprimos a missão de evangelizar, né, de catequizar durante esse momento de preparação, né, pré-casamento, que depois a gente lava as mãos e deixa para lá. Não, né? Depois ajudar, né, introduzir esse casal novo, né, na vida de comunidade, na vida cristã, até porque
o matrimônio é esse chamado, né? De viver essa vida cristã, essa responsabilidade, né? Nós não podemos criar uma família pensando só em ficarmos só no nosso mundinho, no nosso quadrado. Não, a família é uma resposta, né, de Deus para a sociedade. Nós temos essa responsabilidade. Formamos os filhos para a sociedade, né? Formamos bons cristãos, temos que formar bons cristãos, né, para viver em sociedade, dando testemunho desse amor, né, de Deus por nós. E também esse acompanhamento, né, ele cria essa possibilidade de amadurecer diante dos conflitos, né, do dia a dia, porque são inevitáveis, né? Nós só evoluímos a partir desses conflitos, né? Porque quando nunca briga, quando tudo tá bom demais, tem alguma coisa errada, né? Então, iluminar isso na vida do novo casal, porque muitas vezes a gente está vivendo uma situação enquanto casado e acha que aquilo ali é a maior coisa do mundo e que ninguém pode nos ajudar, né? E a gente diz que ninguém é bom juiz no próprio caso, né? Às vezes a gente precisa de uma pessoa de confiança para iluminar, né? Para nos ajudar a enxergar a situação de outra forma. Então, esse acompanhamento também pós-matrimônio é extremamente importante, né? Não. Falou tudo. Então, se você é daqui da paróquia, né, São Domingos de Gusmão, e está nos acompanhando, nós, Pastoral Familiar, estamos à disposição, né, para ajudar, né, da forma que a gente puder ajudar, né? Estamos à disposição para formações, né, de jovens, de crianças. Então, se você tem essa necessidade, né, você que é casado também, que está vivendo aí algum momento de conflito, que não é acompanhado, nós estamos à disposição. Podem nos procurar, né? Na paróquia nós temos vários casais, né? Só ligar aqui na secretaria da paróquia e agendar um horário e pedir, né, um casal para ajudar. O padre também, ele faz o acompanhamento, né, espiritual, que é extremamente importante. Isso quando a gente começa, né, a fazer um acompanhamento, quando a gente começa a conversar, né, com pessoas que têm entendimento, né, da palavra de Deus, que tem aquele propósito, né, de vida também, porque não é com qualquer pessoa, né, a gente passa a ter uma qualidade de vida melhor, né, porque a gente sabe que o diálogo, né, é muito complicado, em determinadas situações complicadíssimas, né? Então nós estamos à disposição de vocês. Agradecemos muito o convite, né, para estarmos aqui hoje, participando juntos e nos colocamos à disposição. Obrigada, né, para você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, e até a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigado.